Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre por que a página se chama subjetivante. Né? Então, vem de uma coisa meio jocosa, né, do Altair, simplesmente. Né? Então, aproveitei essa zoeira de uma psicologia subjetivadora subjetivante e apliquei completamente sem nenhum pudor aqui. Né? Então, essa página ela é meio que uma sátira a essa psicologia, né? Mas aqui eu vou falar sobre duas posições, né? Uma psicologia, e são duas posições que eu pretendo combater veementemente. É, a primeira é uma certa uh, um certo glamour, né? Uma certa ode a essa psicologia que ela é irredutível a qualquer outro sistema de pensamento. E aí eu dou um exemplo do Antunes, né? Que ele fala em um artigo que essas vivências, né, que essas vivências cotidianas, elas não subsumem a um tipo de objetivismo, né? Uh, e não que ele esteja errado exatamente, mas veja que existe um certo perigo nisso, que é falar, por exemplo, algo muito comum nos cursos de psicologia, que se você utiliza qualquer meio mais matematizável ou lógico de experiências humanas, você está reduzindo o sujeito a um número, por exemplo. Né? Que é muito, muito comum. Né? Você não precisa sair do país para constatar essa verdade. E a outra é uma forma meio uh, moderna, né, de psicologia, mas que estava presente uh, nas críticas do Lorenz quando ele escreve Etologia, né, que é uma ideia de monismo explicativo. Né? E aí ele estava combatendo, nessa ocasião, o Skinner. Né? Então, ele estava rebatendo a ideia de que comportamento operante meio que explicava tudo, né? Sei que o Skinner tem a coisa dos níveis de seleção, né, de uma resposta, ou de um comportamento, uh, através de olhar a filogenia, a ontogenia e o nível cultural. Mas veja que os dois, tanto essa perspectiva de subjetivar demais o indivíduo, quanto de reduzi-lo a meros componentes de esquemas de reforçamento, são ambas, no fim de tudo, eh, são perigosas e caem quase que em uma falácia universal, né? Do tipo universal, né? Então, de uma afirmação do tipo como essa do Antunes, né? Então, tudo que é mutável não é objetivável, uma coisa do tipo. Né? Na lógica, nós negamos o universal através de uma afirmação existencial, do tipo existe pelo menos um. Né? Então, veja que é, essas duas afirmações, né, que se pretendem ser reducionista, do tipo eu explico tal fenômeno apenas com esse jeito de olhar, são, uh, no geral, né, às vezes dá uma ideia de que essa perspectiva mais subjetivante, né, do indivíduo, ela é parcimoniosa, do tipo, não, o indivíduo, ele é assim, né, é quase que um ser transcendente sem, é, sem matéria, né, que ele não é determinado, né, que ele não é capaz de ser olhado por esse olhar objetivista e tudo mais, cartesiano, coisa do tipo.
Mas na verdade é uma afirmação muito forte. Forte no sentido de que é ainda universal, como o monismo explicativo, por exemplo. Ah, então só dá uma aparência humilde, mas na verdade acaba cometendo o mesmo erro. Então, ah, qual que é uma forma de psicologia mais parcimoniosa? Ao meu ver, é aquela que não cai numa coisa de abordagem, né? Porque vejo, é, a abordagem no fim de tudo, ela é uma restrição de uma atividade, né? Então quando você, e não apenas isso, mas ao mesmo tempo que você se inclui em uma, você aceita os pressupostos da mesma. Então quando você faz um modelo, por exemplo, uh, uma regressão linear, você aceita alguns pressupostos de uma regressão linear, né? Então, quando você escreve um modelo matemático, né, desse tipo, né, então tem assim, né, você está aceitando algumas coisas já, né, logo de cara. Na psicologia não é diferente isso. É, é muito raro, muito raro você ver uma aula de análise do comportamento onde vão te falar sobre o behaviorismo, né, o behaviorismo molar, ou que você ouviu falar do behaviorismo intencional do Foxel. Você na verdade aceita esses princípios da análise do comportamento, que é o behaviorismo molecular de Skinner, né? Então não é possível que se fuja deles. E aqui está o, o ponto nevrálgico dessa crítica, né? Principalmente esse ponto é trazido pela velha Stella Teles, que é a psicologia, ela não consegue formar alguém, porque ela é baseada num sistema de informação, né? Informação a respeito do quê? A respeito desses assuntos que não necessariamente te fazem, e aqui eu vou usar um termo do Frege, justificar a sua crença, né? Então, é, quando a Veristella fala sobre a formação versus informação, ao meu ver, é muito conectado com a definição de conhecimento do Frege, porque raramente você vai saber justificar a sua crença do porquê, né, você optou por abordagem A ou B, né? Mas não que você seja o culpado, estou dizendo que, ou culpada, mas esse sistema de ensino ele promove e incita a informação em detrimento da formação. É inescapável essa lógica. Então, essa maneira de conceber o mundo, ela é enviesada em certo sentido por uma coisa, né, que te faz enxergar um pedaço e não o outro. Então, por isso que você vai discutir estímulo reforçador, vai discutir como manejar, né, os estímulos ambientais, falar sobre autocontrole com base nisso, né? E não falar sobre comportamento estendido no tempo, né? Sobre eventos filogeneticamente importantes, sobre motivação, sobre percepção e assim por diante. Então, uh, como que resolve, né, um tipo de ensino desse? Aqui, novamente, me sustentando na Vera, eu vou estender isso para o Angel. São duas pessoas que, para mim, combinam muito a ideia do que seria a psicologia ideal, né? Então, na Gestalt, nós temos o princípio de emergência. Quando você olha, e aí pegando o exemplo do Aristóteles, quando você olha para uma casa, você vê uma casa.
você não vê os tijolos, né? Então a casa, ela precede os tijolos nesse sentido, né? Você não foca, você não foca nos retângulos daquela casa, né? Você não foca na porta daquela casa, né? Você está olhando ela enquanto casa, mas essa figura emerge dessa combinação das partes. Não existe casa sem é, a estrutura de uma casa que é dada pela construção de cada parte dela, né? Então, uma psicologia emergentista baseada na formação é a psicologia do século XXI, porque ela abandona essas brigas internas, baseado na ideia de nível de análise. Quando você olha para o mundo, né, você vê, por exemplo, aqui como uma unidade elementar do mundo, o átomo. Acima dele, por exemplo, as moléculas, que são conjuntos de átomos, até chegar no organismo, que é o conjunto desses outros níveis anteriores. Então existe aqui, né, nesse nível, o que nós podemos encontrar de teorias sobre esse nível, né? Porque uma psicologia baseada na formação, ela abnega dessas abordagens, porque as abordagens são formas de continuar e preservar algumas estruturas de pensamento e de ideologia, né? Então a abordagem analítico-comportamental, ela te vende, para além do jeito de ser analista do comportamento, os pressupostos filosóficos aceitos, que é majoritariamente skinnerianos. Um psicanalista freudiano aceita necessariamente, não todas, mas a maioria das propostas freudianas, e assim por diante. Então é um jeito de preservar um certo conhecimento, entre aspas, porque nós aqui estamos chamando apenas de informação, uma certa informação sobre uma maneira de como um certo fenômeno se organiza, né? Mas essa forma é falaciosa de forma geral, porque ela sempre volta para o mesmo lugar, né? Então, usando até mesmo o exemplo da velha Stella Teles. Então, quando você faz com que esse estudante ele olhe, né, fique numa sala escutando sobre uma abordagem, você está falando, geralmente, nessa abordagem, dessa forma aqui. Você tem uma hipótese, você faz uma observação dessa hipótese, você discute essa hipótese, né? Você tenta analisá-la, né, para ver se refuta. Mas nesse ínterim aqui, nesse caso, o que você faz é voltar, né, afirmando a hipótese 1, né? Então você não está mudando nada necessariamente, né? Você faz a hipótese, né, sobre o fenômeno, você observa novamente esse fenômeno, né? Por exemplo, replica, sei lá, o experimento, né? Você vai analisá-lo e você pode reformular não a sua teoria, né, porque a observação fez com que essa hipótese não coubesse mais no corpo teórico, mas sim você muda para tentar fazer com que essa observação caiba no seu corpo teórico, né? Então é sempre uma volta para a mesma hipótese, né, que é um sistema que se auto-mantém, né? E aqui é o que a Vera chama de um sistema autopoético, né? Uma autopoiese, tipo, ele se mantém por si mesmo, né? Então, essa psicologia moderna do século XXI, ela necessariamente deixa
essas bases porque elas são prejudiciais para a formação, né? Porque a formação necessariamente faz com que você olhe para o mundo como um sistema de relações, né? Então, quando você lê, por exemplo, um artigo que publiquei recentemente com alguns colegas, você olha para uma variável x e você denomina ela de moderadora, mediadora, colisora e assim por diante, a depender das relações que ela mantém com outras nesse sistema, correto? Correto. Mas, digamos que esse x aqui seja um sistema de explicação. Então, por exemplo, você está olhando para o estímulo, está olhando para a resposta, está olhando para o reforço, né? E aqui você tem outro sistema de explicação, por exemplo, piagetiano, né? O que geralmente acontece é que uma pessoa A olha para isso aqui e escolhe o que faz mais sentido para ela, né? Mas essa é uma psicologia que mantém pessoas dentro de certas escolas não formadas, né? Porque o mundo não é skinneriano, o mundo não é piagetiano, né? O mundo é um complexo dessas coisas, desses níveis de análises que se autorrelacionam, né? Que se interrelacionam, né? Então você não abandona, como sugeria o Walter Hunter, e resolve a coisa colocando um antroponímia, né, e se desfazendo do nome psicologia porque ele acha que é mentalista, né? Não faz nenhum sentido, assim. É a mesma coisa, você tá só jogando o bebê junto com a água. Então, não adianta eu falar que existem termos mentalistas e eu pronto vou utilizar termos mais comportamentais, né? Isso aborda pouco a questão. Entendo que existe uma discussão que é a desnecessidade de termos mentalistas. E aí se resolve não abandonando-os, obviamente, né? Mas sim se redefinindo, do tipo mente é comportamento estendido no tempo. Não necessariamente a mente é um lugar, né, uma coisa meio transcendente. Mas existem outras formas de encarar esse problema que não necessariamente é definindo assim. Por isso, Lorenz fala sobre monismo explicativo, né? Então, quando você vê um nível de análise a nível organísmico, né? Então aqui existe um organismo que se interage com o ambiente, que tem uma história evolutiva e assim por diante. Veja que Skinner, ao meu ver, ele deu um passo interessante para isso. O problema é que quando ele chega no nível ontogênico, né, ontológico, ele oferece uma explicação baseada, obviamente, no seu sistema de explicação, né? Ele dá um mecanismo para isso, baseado num comportamento operante e assim por diante. Mas existem outros no nível ontológico. Então ele não é suficiente. O Skinner é necessário na caixa de Skinner. Skinner é necessário, talvez no comportamento verbal. Ele é necessário para entender relações humanas ainda fora de lá. Mas ele não é suficiente, certo? A suficiência da explicação, ela fica no sistema de relação, né? Essa psicologia, ela só avança quando você olha pelas ou para as teorias. É aqui que a psicologia está, né? A psicologia está nas teorias da aprendizagem, nas teorias da percepção, nas teorias da escolha, nas teorias da decisão, nas teorias de como o ser humano funciona em cada ambiente, a depender do estímulo, né? Olhando para dada circunstância, né? Na teoria de atribuição do Heidegger, na teoria
né, de aprendizagem piagetiana, skinneriana, né, Rescorla-Wagner, né, teoria associativa da aprendizagem, e etc. Né. Então, a emergência, né, uma concepção emergentista e sistematista nesse caso, porque o sistema, né, nesse nível de análise aqui, esse sistema ele é a organização dos níveis anteriores. Assim como na teoria da evolução você não deixa de ser aquilo que seus ancestrais foram, não há como um organismo se desfazer dos seus conjuntos de moléculas. Né? Não há como ele se desfazer dos princípios que regem uma transmissão neurosináptica e assim por diante. Né? Então, esse indivíduo irredutível é um número, uma coisa do tipo, ele não existe na realidade. Né? Assim como não existe esse sujeito que é o sujeito que vai ser experimentado e 100% previsto, porque isso não existe. Né? Lembrando a máxima do ceticismo mitigado. A realidade é aquilo que aceitamos por hipótese ontológica. Né? Então veja que nós estamos falando de uma psicologia que cabe, né, que se baseia, fundamenta em teorias. E ela expurga necessariamente a abordagem porque ela é aquilo que, né, o famosíssimo retórico Padre Antônio Vieira, na 60ª, diz, interpretando a parábola do semeador. Semeador é uma função, um papel que é insignificante quando, nessa parábola cristã, Jesus diz sobre aquele que semeia. Veja que não existe nenhuma função no semeador, né? Mas existe naquele que semeia, porque aquele que semeia executa a atividade de semear. A abordagem ela é um rótulo, né, para quem quer se identificar naquilo. E veja que é meio que impossível não ir para esse caminho na atualidade. Né? Na atualidade isso é inexistente, mas a psicologia do século XXI, ideal, portanto, meio utópica nesse contexto atual, ela é a psicologia anti-semeador, né? Anti-rótulo, porque ela se baseia numa formação de conhecimento. E conhecimento freudiano, a justificativa para sua crença verdadeira. E essa justificação ela vem através de estatística, matemática, saber, discurso, análise do discurso e assim por diante. Né? Ela não joga com esses times, né? Ela joga com aquilo que importa. Né? Então, o rato que pressiona a barra, né, é o sujeito que dá entrevista, é o sujeito, é a comunidade estudada. Então, ela se aprofunda naquilo que é relevante. Né? Então, esse sistema de relação numa formação, ele é o jeito, ele é o óculos, né, de quem estuda psicologia, que olha para o mundo e vê nele não um indivíduo solto, pulando alegre, porque não vai ser examinado num laboratório e fazer testes, mas vê nesse mundo, enxerga um indivíduo interrelacionado. Estuda, portanto, qual a importância da função do primeiro grau, né, na nossa formação. Então essa psicologia ela olha para esses níveis e aqui a contribuição do Freud, a contribuição do Lacan, a contribuição do Skinner, a contribuição do caralho A4
ela é somente uma contribuição. Ela não determina uma explicação suficiente do mundo, né? Porque ela se agarra a um nível de análise que não necessariamente completa, satisfaz a explicação de todos os outros, né? Então, o porquê aprendemos não necessariamente se responde pela Gestalt terapia, né, abordagem do Fritz, né? Mas não necessariamente é suficiente quando se olha para o comportamento operante de Skinner, né? Então aqui a psicologia nascente ela é emergentista necessariamente, olha para níveis de análise e ela não se contenta com as abordagens. Então é isso, eu indico para vocês o Cientística no YouTube, tem bastante aula pra cacete de estatística e é isso. Espero que vocês leiam muito Varistella e Arno Angel. Mas é isso. Até logo.